Hebron, Igreja Viva. Com grande alegria que nós temos a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria louvar ao Senhor por essa oportunidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos. Trabalhando forte aí. Atos capítulos 2. Atos capítulo de número 2, versículo de número 37. Achou aí Atos 2? Você que achou? Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que você aquietasse a sua alma, que você se conectasse com o Espírito Santo nessa hora, para que a palavra dele possa entrar dentro de você e trazer vida. Feche os seus olhos. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Você pode cantar isso? Flua nesse lugar, transbordar seu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito Santo, o Senhor quem muda o ambiente, é o Senhor quem faz com que a tua palavra ganhe vida. O Senhor quem faz com que o entendimento dos homens sejam abertos. O Senhor quem faz com que os homens sejam transformados pelo seu convencimento. Nós te pedimos para que nessa noite o Senhor tenha liberdade para transformar, para mudar a mente, para mudar a história. Senhor, nós queremos o que diz em João 16, que o Senhor revelaria a nós tudo aquilo que Jesus tem dito. Senhor, há uma promessa liberada para nós e eu faço menção dessa promessa nessa noite. Eu quero ouvir, eu quero que a tua igreja ouça nessa noite tudo que está no seu coração, Deus, através do teu Espírito. Que essa palavra, Deus, possa encontrar pouso no coração dos teus filhos, assim como um dia em Atos foi encontrado no coração daquelas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Nós te damos liberdade nessa noite. Eu quero que você mantenha a sua alma e o seu coração em adoração enquanto você escuta essa palavra. Diz assim, Atos 2:37: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do Senhor. E acrescentava o Senhor todos os dias à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Essa palavra, ela tem alguns dias já que ela tem mexido comigo, já há alguns meses, e eu queria deixar uma pergunta, começar essa pregação com uma pergunta: é possível que a igreja viva como a igreja de Atos, dos primeiros momentos, dos primeiros dias? Responde para você mesmo. É possível você viver como a igreja de Atos? É possível que a sua vida seja como a vida daqueles que começaram a igreja depois da ascensão de Jesus aos céus? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes, quando eu conversava com alguns amigos, algumas pessoas do meu convívio, algumas pessoas de uma antiga igreja que eu congreguei, a maioria delas dizia para mim assim: olha, é impossível nos nossos dias a igreja viver como a igreja do princípio. E outro dia, em casa, o Espírito Santo falou para mim que é possível viver como a igreja dos primeiros dias. Sabe por que é possível? Porque a igreja dos primeiros dias era uma igreja que vivia pelo Espírito. Só para vocês entenderem um pouco, Pedro, depois do dia de Pentecostes, estava lá no templo, eles estavam reunidos na casa, e de repente, lá onde eles estavam, foram tomados pelo Espírito Santo, e começaram a orar em línguas, e aquele povo foi tomado, foi cheio de Deus, naquela hora. E de repente Pedro levanta, porque algumas pessoas diziam assim: esse povo está bêbado, esse povo está chapado. Estava igual, o povo de Atos estava igual o Wendel aqui semana passada, que estava aqui esticado no chão aqui, acabou o louvor, o irmão caiu sentado ali e ficou o culto todo, né? Aí eu falei: pronto, morreu, foi arrebatado, ficou ali. A igreja de Atos ficava desse nível para mais. Se vocês acham que a nossa igreja já viveu doideira, é porque vocês ainda não sabem o que ainda está por vir. A igreja de Atos foi tida como uma igreja que estava embriagada. O povo olhou e falou: esse povo está bêbado, chapou vinho demais. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso de manhã, tá? Isso era cedinho. E aí Pedro levanta. O mesmo Pedro, sabe Pedro que arrancou a orelha do soldado antes de prenderem Jesus? Sabe o Pedro que era doido, que de vez em quando dava umas respostas assim, atravessadona para Jesus, Jesus tinha que dar cada pancada nele, sério, irmãos, Pedro, eu acho que foi o cara mais desafiador de Jesus no ministério dele, porque Pedro era doido, falava o que vinha na boca, e quando Pedro levanta do chão, talvez assim, meio tonto ainda, né, de tanto rodar no poder, aí eu acho que João, Tiago, estavam um do lado do outro, quando ouve a voz de Pedro, falou: Pedro levantou, vai dar ruim. Eu acho que logo rapidinho cortou o mover, levantou, falou: vamos ficar em pé, porque qualquer coisa a gente cata Pedro e foge com ele, né? Mas Pedro levanta cheio do Espírito Santo, um cara transformado. A conversão de Pedro acontece nesse momento. A conversão de Pedro, a mudança dentro da vida de Pedro acontece depois que ele levanta. Então, quando você cair no poder e levantar, alguma coisa tem que ter mudado dentro de você. Então, se você é uma pessoa que levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, e nada muda dentro de você, tem problema. Tem problema. Pedro levantou transformado. Pedro levantou cheio. Pedro levantou outro cara. E ele abre a boca e começa a falar da palavra. Pedro já não estava mais falando asneira. Pedro começa a falar do profeta Joel, começa a falar de Jesus e começa a falar de tudo que aconteceu, até que ele diz para o povo de Israel: ei, a culpa
de vocês viverem o que vocês vivem é porque vocês crucificaram Jesus e não receberam como Senhor da vida de vocês. A primeira pregação de Pedro começa assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus, quando Jesus começou a pregar, foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista, quando começou a pregar, a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a pregação de hoje é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí o povo de Israel que estava lá começou a entender as coisas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo havia se manifestado naquele lugar. O povo começa a discernir a palavra de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há discernimento da verdade de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há um entendimento da palavra. Aonde o Espírito Santo está, há transformação de vida. E é isso que começa a acontecer naquele lugar. Não foi a pregação de Pedro que salvou pessoas, foi a ação do Espírito Santo através de um Pedro transformado que salvou pessoas naquele dia. 3.000 pessoas, perguntam, mais de 3.000, viram para Pedro e falaram assim: ô Pedro, como é que a gente faz para receber esse Jesus? Pedro dá o caminho. Aqueles homens se ajuntaram com os apóstolos, e a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes. Os apóstolos ensinavam, eles absorviam aquilo e ensinavam dentro de casa. Eles ensinavam uns aos outros. A Bíblia diz que eles se exortavam. E às vezes a gente pensa que exortação é pegar uma ripa e pocar na cabeça do irmão que está errado, não é? Não é, mas podia ser. Tem hora que dá vontade, mas não é. A Bíblia diz que eles aprendiam dos apóstolos, eles eram ministrados ali no templo. Então, eu aprendo uma coisa: tem uma porção de gente que decidiu congregar em casa. Tem uma porção de gente que resolveu ser crente só em casa. Tem uma porção de gente que resolveu ser desigrejados, porque não querem mais estar nos templos, porque acham que acabou, acham que viver com meio de pessoas é problema. Eu vou te falar, é problema mesmo, mas a igreja, ela tem que estar unida no templo e nas casas. Porque quem não se relaciona com Deus e com seus irmãos no templo, está fora do princípio bíblico. Jesus veio, desfez um monte de jugo pesado que a gente tinha que carregar, cumpriu tudo, mas Ele não anulou o princípio de se reunir como igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo. De vez em quando tem umas espinhas no corpo, tem uns roxos que aparecem, né? Parece uns calinhos lá no dedo. Todo corpo tem um negócio que é estranho de vez em quando, dá uns defeitos lá, mas rapidinho você resolve quando você vai no médico. Então, quando você deixa de congregar como igreja e deixa de se reunir porque você não gosta de fulano ou de ciclano, você está se excluindo do corpo, e não é o corpo que está te excluindo. Você está quebrando um princípio. Existem coisas que Deus libera quando nós nos reunimos como igreja, e existem coisas que Deus libera quando você entra no seu quarto. Existem diferenças, mas em todas elas, Deus move. Então, e deixa eu aproveitar e falar mais uma coisa. Quando nós viemos para um culto, quando nós chegamos nesse lugar, qual é o foco do culto? Alguém sabe responder? Alguém pode responder? Qual é o foco do culto? A salvação é Deus, é o quê? Alguém fala, pode falar alto. Adoração. Adoração a quem? Então, quando a gente vem para o culto, qual é o nosso foco? Deus, né? A gente presta um culto para Deus. A gente vem com o coração voltado para Deus. E qual que é o foco de Deus no culto? Você já parou para pensar nisso? O foco de Deus no culto são as pessoas. É você, é quem está do seu lado, é aquela pessoa que ainda não conhece Ele. No meio da adoração, Deus procura os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas a gente confunde o tempo do louvor com a vida de adoração, e não é isso. Vida de adoração, ela começa na sua casa, ela vai para o seu trabalho com você, ela volta para a sua casa com você, ela vem para o culto com você, ela vai embora do culto com você. Isso é vida de adoração. São esses que Deus procura. Porque a mulher perguntou para Jesus: ô Jesus, já que não é para adorar aqui, aonde que a gente vai adorar? E aí Deus responde que não existe um lugar para adorar,
existe um lugar de adorar. Está entendendo isso? Existe um lugar dentro de você, que quando você começa a adorar a Deus, e não é com a música, até porque se você for desafinado, ainda bem que Deus cheira a adoração, né? Então você pode cantar à vontade, fica tranquilo, mas quando a sua adoração chega no nariz de Deus e não nos ouvidos, até porque Deus tem que ouvir todo mundo, né? Até aqueles que não têm muita noção de música, mas quando a sua adoração chega no nariz de Deus, Deus te encontra. Aí quando você para de vir para o culto, sabe o que acontece? Fica faltando um pedaço do corpo. Você gostaria que a sua mão faltasse um dedo, 2, 5? Você gostaria que no seu pé faltasse o seu pé, se tivesse só o cotoco da perna? Deus também não gosta, irmão. Então quando você falta o culto, você está deixando o corpo incompleto, porque você é a peça única desse corpo. Aí o que acontece? O povo estava lá reunido junto, Pedro e os apóstolos pregando, e o povo estava atento, recebendo tudo que Deus estava direcionando através deles. Eles testemunhavam do que eles viviam, eles estavam contando o que eles viveram com Jesus, o que Jesus ensinou. E o povo começa a ser ministrado pelo Espírito Santo, e isso queimava dentro deles de uma maneira que eles levavam isso para dentro das suas casas. Deixa eu falar uma coisa que Deus mexeu comigo esses dias. Você sabe por que muitas vezes a nossa casa não é um lugar de bênção? Você sabe por que muitas vezes a nossa casa não é um lugar de paz? Por que muitas vezes a nossa casa não é um lugar, o nosso esconderijo seguro? Porque Deus não está mais dentro das casas. Você sabe por que a vida de Obed-Edom mudou? Porque ele levou a presença de Deus para dentro da casa dele. Você sabe por que a vida desse povo de Atos mudou? Porque eles levaram a presença de Deus para dentro da casa deles. Eles entenderam isso e começaram a abrir as suas casas para que a presença de Deus se manifestasse lá. Ei, presta atenção, está chegando um tempo que nós vamos começar de novo a formação da turma do Hebron Casa. Está começando um tempo que nós vamos começar a levar os cultos para dentro das casas. Mas é massa ouvir falar disso, é massa quando a gente se dispõe, ei, eu quero, mas na hora de pagar o preço e de se posicionar para fazer, quem faz? E a dificuldade que é para você contar com uma pessoa que queira abrir a porta da sua casa? Quando a gente fala, vem para o curso do Hebron Casa, domingo de manhã, pastor, mas quer a glória de Deus na sua casa, mas não quer pagar o preço necessário para isso. Quer que Deus mova nos seus parentes, mas você não tem coragem de falar assim, vamos sentar aqui que nós vamos cultuar o Senhor. Você quer que Deus mude a história da sua casa? Abra a porta da sua casa para Jesus se manifestar. Você quer que veja os seus vizinhos, o seu bairro sendo transformado? Abre a porta da sua casa para começar alguma coisa diferente lá. A igreja de Atos não era uma igreja que saía para as praças. Todo mundo fala de ir para a praça, todo mundo fala de correr para... Eu não acho errado correr na praça, gritar na praça, fazer evangelismo na praça. Mas se você não abre a sua casa para que haja transformação, o seu vizinho não vai se converter nunca. E não adianta você ir para a praça. Por que adianta você ganhar a praça e o seu vizinho sabe que você não presta? Uma vez eu ouvi um pastor falando isso doeu dentro de mim, irmãos. Quer saber quem você é? Pergunte para o seu vizinho. Ele ouve dentro da casa dele o que você fala. Ele ouve dentro da casa dele como você se porta. Então quando você abrir a sua casa para cultuar ao Senhor, deixa os seus vizinhos ouvirem a manifestação da glória de Deus lá dentro. Sabe por que eu estou falando isso? Semana passada eu fui em Vitória, né, lá na Hebron São Peter I, né? Chique, né? São Pedro I. É internacional, o negócio é alto nível aqui. Segunda Connect, quarta Fire, não podia ser esse Hebron São Pedro, tinha que ser Hebron São Peter I, né? Tinha que... Aí o que acontece? Cheguei lá, a gente estava sentado falando do Hebron Casa, conversando com as pessoas. Você sabe o que uma moça que se converteu tem pouco tempo ela falou? Ela falou assim, olha, minha mãe mora em Linhares, e minha mãe mexe com
espiritismo, com macumba. Ela ainda está presa nisso, mas ela falou que ela queria que tivesse um culto na casa dela. Ela tem uma igreja. E diz ela que quando eles estão cantando os louvores, diz ela que dentro da casa dela, algo começa a mover dentro do coração dela. Ela falou assim que quando ela voltar lá, depois que a mãe dela contou isso para ela vai lá na igreja do lado, pedir para cantar um louvor que a mãe dela gosta que canta. Se a igreja não souber cantar, ela vai cantar dentro da igreja para a mãe dela ouvir, porque a mãe dela não vai na igreja ainda. Eu virei para ela e falei bem assim: então faz o seguinte, você não precisa ir para a igreja, porque você já é a igreja. Então faz a igreja cantar para sua mãe. E ela entendeu. Irmãos, presta atenção, a igreja que se move, a igreja que é viva, a igreja que tem a vida de Deus, ela não fica presa nas quatro paredes, ela se reúne nas quatro paredes, mas ela também está do lado de fora, ativa, levando vida de Deus, manifestando Deus às pessoas. Ei, tem sempre alguém do seu lado que está pedindo para que Deus se manifeste a ela, e Deus vivendo dentro de você. Meu querido, abra os seus olhos, abra a sua boca e deixe que o Espírito Santo pregue através da sua vida, deixe que o Espírito Santo pregue através de você. Você é o lugar que Deus habita na terra. Só que às vezes você não entendeu isso ainda. A igreja de Atos entendeu isso, porque ela recebia alimento e ela dava alimento. Sabe por que sinais e maravilhas aconteciam? Porque eles entendiam isso dentro deles, e eles externavam isso para as pessoas. A Bíblia diz que Pedro foi um cara tão cheio de Deus, que as pessoas se jogavam na sombra de Pedro para curar. As pessoas se jogavam na sombra do homem. Eu acho que depois que Pedro descobriu isso, Pedro começou a caminhar mais na rua. Você está entendendo, queridos? Quando você entende a verdade de Deus, quando você começa a entender o propósito de Deus, eu estou falando de visão nessa noite. Eu estou falando de visão. A igreja entendeu a visão de Deus, que é uma visão de reino. E na visão de reino, a igreja, ela não deixa de ser igreja quando a porta desse templo está fechada. A igreja não deixa de ser igreja porque está dentro de uma escola. Irmãos, foi essa semana, foi quinta ou sexta, quarta ou quinta-feira, quarta-feira, logo cedo, essa escola aqui na frente aqui, ó, tinha uma moça que ela arrumaram um teclado, e eu lá dentro de casa, lá me arrumando, ouvi uma vozinha cantando bem assim: Santo Espírito, és bem-vindo a... Eu falei, na escola? Tá batendo esses dias interclasse, o pau quebrando lá no funk, e Santo Espírito. Aí eu cheguei na varanda, né? Falei, opa. E quanto mais ela cantava, mais eu sentia a presença de... E eu estava na minha casa, e eles estavam dentro da escola. E aí eu mandei uma mensagem para a pastora, falei, pastora, aquele negócio que Deus mostrou para você no culto, que o avivamento ia começar a acontecer nas casas, nas escolas, está acontecendo aqui na beira da minha casa. E aquilo começou a queimar aqui. Ela falou assim, vai lá pregar. Eu falei, pastora, é porque eu não sou mais do 2º grau, senão eles não vão deixar eu entrar mais. E aí daqui a pouco começou Santo Espírito, daqui a pouco lindo és. Eu falei, pronto, estou no culto, vou ficar por aqui mesmo. E ali eu fui sentindo a presença de Deus. Eu falei assim, eu vou ter que descer lá, eu vou lá nessa escola. E quando eu já estava assim, doido para ir lá, eu começo a ouvir uma voz, alguém pregando. E a menina começa a fazer uma oração, antes disso, uma oração poderosa. E ela dizia assim, Deus, eu sei que o Senhor não se limita aos templos religiosos. Eu sei que o Senhor é Deus também no pátio da escola. Então se manifesta, irmão. Quando a menina falou se manifesta, quase que eu caí no poder lá dentro de casa. Irmãos, aquilo eu comecei, e aí as pernas começaram a tremer. Eu falei, Deus, faz mesmo. Eu comecei a interceder junto com ela. Eu falei, Deus, faz mesmo. Daqui a pouco alguém começou a pregar dentro da escola. E sabe como é que terminou o negócio? Com um corinho de fogo. Eu falei, pronto, agora foi batizado no Espírito Santo. Eu falei, pronto, fechou. Eu falei, ele deve ter tido conversão, batismo com o Espírito Santo. Ali o povo deve estar só o poeirão, porque eles estavam debaixo da árvore ali Eu falei, pronto. Não tem mais o que fazer. Sabe por quê?
Porque alguém entendeu que pode levar Deus para dentro da escola. Alguém entendeu que pode levar Deus para dentro do serviço. Alguém entendeu que quando está andando na terra, enquanto você está dando um passo após o outro, o Espírito Santo está se movendo através de você, queridos. O dia que você entender que Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que tem, do que está em cima, do que está embaixo, Criador de todas as coisas, o dia que você entender que Ele vive dentro de você, a sua sombra vai começar a curar. O 507 que você pega, sei lá, se você anda de ônibus, vai começar a acontecer umas doideiras dentro do ônibus. O trânsito vai começar a ficar congestionado porque o motorista foi batizado do Espírito Santo, porque tinha um doido que passou lá cheio de Deus e disse: receba aí, e o motorista parou onde? Vai acontecer isso, queridos. Vai acontecer o dia que a reta da Penha vai estar parada de gente sendo batizada com o Espírito Santo. Vai acontecer o dia que na porta da sua casa, quando você abrir a sua casa e que vocês começarem a cultuar ao Senhor, que vocês começarem a invocar os céus naquele lugar, as pessoas vão começar a chegar dentro das suas casas e vão pedir para aceitar a Jesus que você serve. Mas para isso você precisa entender esse princípio, que a igreja, ela não se limita quando alguém fecha aquela porta lá fora. Você sabe por que a igreja perseverou, continua sendo igreja até hoje? Porque ela pertence a Jesus. Ela pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tem um Espírito que é vivo, que continua gerando vida dentro da igreja, e continua gerando vida na igreja. Então não é os seus problemas, não é a sua limitação que vai impedir o Espírito Santo de agir na vida de alguém. Se você não quiser viver hoje o que Deus tem para a igreja, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar, mas a igreja não vai ficar presa nas quatro paredes, querido. Bobo vai ser você se perder esse movimento de Deus na terra. Os maiores abençoados por darem lugar para Deus eram os apóstolos, porque eles viam manifestação de Deus, eles viviam manifestação de Deus. Sabe por quê? Porque eles emprestavam, eles deram, eles doaram, eles ofereceram os seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, e Deus não desprezou isso. Todas as vezes que você resolve se colocar disponível para Deus, Deus não despreza isso. Deus não está perguntando se você sabe falar direito ou não. Deus não está preocupado se você é a pessoa mais bonita do universo, se você já se formou, se você sabe ler a Bíblia, se você já leu a Bíblia toda ou não. Deus só está se preocupando com uma coisa: se o seu coração está disponível para Ele. Quer receber a visão do céu? Abra o seu coração para que o Espírito transforme a sua vida. A Bíblia diz que essa igreja de Atos, ela não ficava igual uma doida aí. Aqui um folhetim, aí alguém pega o folhetim, joga no lixo. Folhetim se tornou igual a segunda via de cartão, né? Você pega, dobra, põe no bolso, ou já pega, dobra e joga fora, né? Ninguém olha, não sei porque pega a segunda via de cartão. Não olha. Sobra no bolso só para quando bater na máquina você tirar um monte de papel. Estava no bolso. Eu fazia muito isso, eu parei de pegar só por causa disso. Só por causa que ficava no bolso, minha esposa brigava comigo. Mas preste atenção, a igreja de Atos, porque ela tinha vida fluente dela, as pessoas eram trazidas para o meio dela. Preste atenção nisso. As pessoas, elas eram acrescentadas pelo que elas viam na igreja de Atos. Será que alguém pode ser acrescentado no reino pelo que ele vê na sua vida? Será que as pessoas podem ser acrescentadas ao reino de Deus pelo que você produz no dia a dia? As pessoas eram atraídas para estar com a igreja, para ser igreja, porque eles viam algo diferente na vida deles. Eles viam o amor de Deus na vida deles. A igreja, ninguém precisava falar assim: irmão, você precisa trazer para o culto de ação social uma cesta básica, você precisa trazer um arroz, você precisa trazer um açúcar, porque tem alguém passando necessidade da igreja. Não precisava fazer. Sabe o que o povo fazia? Tem alguém passando necessidade? Está aqui meu carro aqui, ó. Pode vender meu carro e reparte para o povo aí. Eles pegavam as fazendas deles e vendiam.
Sabe para quê? Só para que alguém que estivesse do lado deles passando necessidade não precisasse pedir mais para ninguém. Quando foi que você lembrou de olhar o post do Hebron Social para você trazer uma lata de óleo? Sabe como é que nós somos? Vai ter um evento, entrada, 1 quilo de alimento não perecível. O que chega lá? Tonelada de sal. Ô irmãos, quando não é sal, é farinha. Farinha com sal. E para dar uma desembolada, quando a pessoa for fazer farinha com sal, ela bota um pouquinho de óleo de girassol, o mais barato que tiver no supermercado, de preferência o que tiver perto do vencimento, na promoção, porque não é para você, né? Vou levar para a cesta básica, pega lá o arroz, o tipo 5, aquele que já vem quebradinho, mais fácil de mastigar. Os irmãos ficam pensando assim, deve ser para banguelo, né? É o arroz quebradinho, mais fácil. Você gostaria de receber o arroz quebradinho? Já pensou se Deus te retribuísse com a mesma medida que você dá aos outros? Sabe por que a igreja de Atos era uma igreja power? Porque eles davam para as pessoas o que eles recebiam de Deus, e na mesma medida que eles gostariam de receber, eles transferiam. Fica difícil, né? Maísa, fica em pé assim, ó. Eu falei, levanta a mão aí, Maísa. Não, fica em pé, Maísa, é melhor, Maísa. Tá vendo essa irmã aqui? Ela tem constantemente postado sobre ajuda, porque tem uma pá de gente no nosso meio que passa necessidade de comida, de roupa. Irmão, cesta básica é básica, mas às vezes falta uma pasta de dente, às vezes falta um produto de limpeza, né, para limpar o chão. E nem sempre a pessoa que ganha cesta básica tem dinheiro suficiente para comprar. E às vezes você tem na sua casa 2, 3 da promoção que você compra e não tem coragem de dar um. Pode sentar, Maísa, obrigado. Quer viver reino? Quer viver como a igreja de Atos? Tem coragem de vender sua fazenda só para que alguém possa comer? É difícil, né, irmãos, viver a igreja de Atos, porque a igreja de Atos era desprendida da terra. Você está se preparando para ficar ou para subir? Mas parece que nós estamos nos preparando para ficar. Tem 15 pares de sapato dentro de casa. Não, eu não vou dar esse, porque esse aqui, meu pé é 37, a irmã calça 39. Mas existem outras irmãs que calçam 37. Está vendo que o irmão está com o dedão aparecendo lá no fundo do sapato. Vou pegar um sapato velho que papai tem em casa que não usa mais, vou dar para ele. Não dá, irmão. Você tem coragem de usar? A igreja de Atos, ela era diferente, e as pessoas queriam ser igreja pelo que eles viam neles. Deus estava bem representado pela igreja. Será que Deus deve olhar do céu? Cara, essa semana eu fui tomado por uma frase que nós estamos gerando aí uma canção do Ministério Praise. Em nome de Jesus, né, pastor? Estamos gerando uma canção, mais uma, né? Já tem umas 7 já. E uma delas, e a frase que Deus gerou no meu coração é assim, olha: o que os seus olhos veem quando em mim está o seu olhar. Você já parou para pensar o que Deus enxerga quando Ele olha para você no seu momento de adoração? Você já parou para pensar como é que Deus olha lá e fala: meu Deus, acordou? Aí fala assim: ô Jesus, acordou? Eu acho que, imagina como que fica o Espírito Santo quando você acorda. Tem como segurar a lua um pouquinho mais, não? Os anjos, mas Deus, troca de turno. Porque tem gente que não entendeu o que é igreja.
A Bíblia diz que os filhos, não as criaturas, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A mesma Bíblia diz em Romanos 8,19 que a criação tem uma expectativa absurda que os filhos de Deus sejam manifestados. Tem alguém que é criatura, porque só é filho quem recebe Jesus, só é filho quem tem o Espírito Santo. Tem uma criatura do seu lado esperando que você, filho de Deus, se manifeste, para que eles consigam ver o Filho de Deus vivo em você. Mas sabe o que a gente faz? Eu não. Se quiser chama um pastor, vai na igreja. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Existem lugares que eu não vou alcançar. Existem pessoas que eu não vou alcançar. Existem pessoas que o pastor dessa igreja, que os demais pastores não vão alcançar. Existem lugares que só você vai conseguir chegar lá. E será que Deus vai ter que levantar outra pessoa para ir onde você poderia ir? Será que você não entendeu ainda que já tem um tempo que Deus está contando com você e você ainda está se esquivando? Irmãos, presta atenção, quem perde por não se expor para Deus é você. Deus continua sendo Deus, inabalável, nada muda, Ele é. Mas presta atenção, o que é, resolveu contar com você, que não é. Ele quer que você seja. Mas para você ser, você tem que ter. E para ter, precisa morrer. Sabe por que essa igreja era power? Sabe por que essa igreja cresceu? Sabe por que as pessoas queriam estar na igreja? Porque a igreja era igreja. A igreja era igreja. A igreja vivia com tudo que eles tinham, tudo que era pregado, eles absorviam isso. E quantas vezes, nem na pregação de domingo a gente lembra. Tem lá o vídeo, que vai estar no YouTube daqui a pouco. Nem olha, nem sabe que tem um canal para você assistir as pregações de novo. Não quer nem ver, quer nem ouvir. Chega na quarta-feira, já não lembra da palavra. Pastor Jonathan pregou aqui semana passada, na segunda, sobre uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica é uma igreja que segue os ensinamentos que foram direcionados a ela pelos apóstolos, porque os apóstolos receberam de Jesus um ensinamento que veio do Pai, e isso é passado para nós através da Bíblia. E a igreja precisa entender que ela é apostólica, que a sua casa é um pedaço do céu na terra, porque você está lá. A Bíblia nos garante que nós somos embaixadores do reino na terra. Então quer dizer que onde eu chego, o céu tem que chegar comigo. Se o céu não chega com você, tem problema. Sabe por que essa igreja era o que era? Porque eles entenderam que eles eram extensão de Deus na terra. O dia que você entender isso, o dia que você entender isso, a sua história, a sua casa, aquele seu parente que você ora há anos para se converter e não se converteu, vai se converter, porque ele vai começar a ver transformação em você. Queridos, nós somos falhos, eu entendo isso. Tem dia que a gente tropeça, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, mas preste atenção, se você está bem, se você está mal, Deus continua sendo Deus. Tem dia que você acha que eu quero tocar bateria, tem dia que você acha que eu quero estar aqui na igreja, mas eu entendi que no meu pior dia é o dia que eu mais preciso estar aqui, porque é nesse dia que meu coração às vezes está fraquinho, é que Deus mais se revela. Sabe por quê? Porque é nesse dia que meu coração se quebranta mais, é nesse dia que eu me humilho mais, é nesse dia que eu consigo mexer com Ele de um jeito diferente. Você quer ver o dia que o pai e a mãe ficam rendidos para o filho? É o dia que ele está passando mal, é ou não é? Eu agora tenho um filho de 8 meses, entendo tudo de filho, irmãos.
O dia que meu filho me deixa mais com o coração molenga, quando começou a nascer o dente desse menino. Nunca tinha visto um menino com febre, mas eu ficava desesperado. Eu falei, eu queria pegar a febre dele e trazer para mim. Eu queria pegar a dor dele e trazer para mim, para que ele tivesse cura. Mas presta atenção, eu não consigo fazer, mas Deus conseguiu fazer isso por mim e por você. A minha dor e a sua dor era impossível de ser transferida, mas Jesus pegou ela e trouxe para ele. E pegou a vida, a cura dele e colocou em mim, colocou em você. E às vezes a gente não entende isso. A igreja de Atos entendeu que Jesus trocou de lugar com ela na cruz. O dia que o filho mexe mais com o pai, lembra disso, é o dia que ele está mal. Então o dia que você estiver mal é o dia que Deus mais vai se mover a seu favor. Mas depende de você, porque se você não falar, se você não se manifestar, Ele sabe, mas Ele às vezes nem faz. Sabe por quê? Porque você não deixou Ele fazer. E Ele não faz porque Ele não quer, porque Ele não pode. É porque às vezes é igual aquelas pessoas birrentas que deixaram de ser filhos. Às vezes por você ter deixado de ser filho, Deus não pode se manifestar mais para você. Mas como assim eu deixo de ser filho? Quando você se afasta dEle e volta para a sua vida de pecado, você morre. Quando o seu espírito morre, você vai ter que nascer de novo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os apóstolos exortavam a igreja assim, ensinando. Não era batendo. Você sabe qual é a maior transformação que o ser humano pode viver? É quando ele ouve e deixa aquilo mudar aqui dentro e muda as atitudes dele. Se vocês forem meus discípulos, se vocês ouvirem as minhas palavras e elas estiverem dentro de você, e vocês permanecerem em mim, vocês poderão pedir tudo o que quiserem. Foi isso que Jesus prometeu. Essa igreja doida, outro dia eu estava orando pelo mesmo Pedro que estava ensinando ela. Um anjo desce lá, acorda Pedro, pega Pedro, tira Pedro de dentro da prisão, sem que os guardas vissem ou percebessem. Pedro vai na porta deles e fala assim: abre a porta para mim, pelo amor de Deus, que eu estou fugindo da cadeia. Aí uma menina só olha pela frente: ai Pedro, é Pedro. Em vez de abrir a porta, né? Pedro fugindo lá na maior correria, Deus tirando ele, e a menina na sonceira. E a igreja foi, e as pessoas da igreja falam assim: que Pedro, que deve ser o anjo. O povo tinha tanta fé, irmãos. O povo era tão espiritual que eles criam mais no anjo de Pedro aparecendo na porta do que o próprio Pedro. Isso é um povo pentecostal. Até que não é Pedro mesmo. O anjo de Pedro já passou, tirou ele, foi embora e o povo não viu. A Bíblia diz que quando essa igreja orava, os lugares tremiam. Você está preparado para ver a sua casa tremer? Você já imaginou? Você está num lugar e você faz uma oração, o lugar balança. Outro dia eu falei da luz aqui, a luz cortou, né? Cortou não, faltou, né? Jesus, podia balançar aí as paredes hoje, hein? Não fica não balança não, que não vai ficar um irmão aqui dentro da igreja. Mas já pensou, meu Deus, você está orando e o lugar começa. Eu falei, eita. É impossível isso, irmãos. É difícil. Sabe onde é que está o impossível disso acontecer? Aqui e aqui. O problema de a igreja não ser mais como ela era são as pessoas e não o Deus da igreja. E às vezes a gente fala bem assim: naquela época Deus operava, naquela época os discípulos oravam e Deus fazia. E hoje nós servimos o Deus que também é Deus hoje. Pensa aí dentro de você. Será que Deus pode se manifestar através da sua vida? Será que Deus pode contar com você a partir de hoje? A decisão é sua, queridos. A igreja tem um projeto
poderoso para que nós possamos viver de novo como a igreja de Atos, uma igreja itinerante, que não é só de pastores itinerantes, mas é uma igreja itinerante, uma igreja que se move. Será que Deus pode contar com você para que a sua casa seja um lugar onde a glória dele se manifeste? A casa de Obed-Edom, Deus se manifestou tanto, que Davi lá no palácio ficou sabendo. Falou: eu quero esse negócio dentro da minha casa, eu quero essa presença lá. As pessoas ouvem falar do que acontece no culto e chamam as pessoas para vir ao culto. Mas você tem coragem de levar o culto para a sua casa? E levar o Espírito Santo com você? Porque às vezes tem gente que vem para o culto para levar o pastor e a pastora com eles, né? Mas eu estou falando de alguém acima deles. Eu estou falando de alguém que marcou a vida deles com a unção que eles vivem. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos. É o mesmo que vive dentro de nós, queridos. É o mesmo, não tem diferença. Não é um espíritozinho menor, não é um anjo. É o mesmo Espírito que vive e que reina com Cristo e que é um só com os três, com os outros dois, quer dizer, né? É o mesmo. É o mesmo. O próximo passo, depois que você recebe essa visão de Deus, que você entende isso, é reagir. E depois que você reage, existe manifestação. Essas são as 3 chaves para o nosso ano de 2019, não é? Então, receba hoje sobre a sua vida a visão de reino. Reaja ao reino, e você vai ver a manifestação do reino na sua vida, na sua casa, na sua história. 2019 vem aí. Pode ser o último ano da igreja. Pode ser o ano do maior avivamento na terra. Você vai ou você vai ficar panguando aí na cadeira? Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí e fala assim: para de panguar, irmão. Reaja. Não, fala com fé, irmão. Ele tem que acreditar. Fala assim: reage ao reino, para que a manifestação do reino vá com você para sua casa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Hebron.